Você quer dicas para melhorar as suas aulas na autoescola? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Você, instrutor de autoescola, também precisa ter didática no seu dia a dia, nas suas aulas teóricas e nas suas aulas práticas, para poder conseguir atingir todo o público que você atende. Afinal de contas, dentro da autoescola, existem alunos que já sabem dirigir, alunos que não sabem dirigir, alunos que nunca passaram numa escola ou então que passaram numa escola há muito tempo, e tem também aqueles alunos que estão na faculdade, portanto faz pouco tempo ou nenhum tempo que saíram de uma escola, portanto tem mais facilidade. Mas e aqueles alunos que têm mais dificuldade? Como é que você vai atingir eles? Então no seu plano de aula você já precisa ter quadro, então você vai utilizar o quadro na sala de aula, você vai utilizar vídeos, você pode utilizar como se fossem simulações, utilizando o próprio aluno, trazendo ele para dentro da sala de aula, fazendo ele imaginar a situação para que ele possa entender. Pode utilizar também dinâmicas dentro da sala de aula e pode utilizar vivência, saindo com os alunos da sala de aula para poder mostrar a realidade. Dessa forma, fica um pouco mais fácil de você conseguir aproximar o aluno do conteúdo que você está explicando, não só explicando para que ele passe na prova. Claro que nós temos também aqueles alunos que conseguem entender e absorver tudo aquilo que eles precisam para o dia a dia deles, inclusive acabam até mudando a forma deles transitarem, deles andarem, deles agirem como pedestre, passageiro, dentre outras coisas que eles são no trânsito, como ciclistas, por exemplo. Além da gente ensinar o aluno a questão prática do dia a dia, do que ele precisa ser, fazer e outras coisas, a gente precisa também treinar ele para que ele passe na prova teórica do Detran, falando das aulas teóricas. Muitas vezes eu precisei pedir para os meus alunos que tinham mais dificuldade nessa interpretação de texto, que iam mal nas provas teóricas, para que eles levassem essa prova para casa e escrevessem, por exemplo, a pergunta e a resposta certa daquela questão que ele errou. Dessa forma, ele repetindo isso, ele conseguia fixar, ele conseguia gravar o conteúdo. E sempre eles tiveram êxito na prova de primeira quando eles faziam esse tipo de treinamento. Então essa é uma forma de didática que você pode aumentar o índice de aprovação das suas aulas. Nas aulas práticas não é diferente. Muita gente pensa, na prática eu vou aprender, porque eu vou estar lá fazendo. Mas às vezes não é assim, principalmente aqueles alunos que têm mais dificuldade, que já são mais velhos, que nunca dirigiram um veículo, por exemplo, vão ter mais dificuldade mesmo em executar aquilo que você está pedindo para ele executar. Eu tive uma situação de uma aluna que ela não conseguia aprender a baliza de jeito nenhum. Então eu falava para ela, eu repetia para ela, faz isso, desse jeito. Ela fazia o que eu estava mandando, mas na hora dela fazer sozinha ela travava e não saía do lugar. Então eu tive uma ideia. Eu fiz a baliza e ela filmou. E cada passo eu ia falando para ela o que ela tinha que fazer. Então agora você faz isso, sinaliza, vira o volante, alinha no carro, ia passando para ela e fazendo, filmando, enquanto ela estava filmando com o celular dela. Filmei toda a baliza, ela levou para casa, assistiu e no dia seguinte ela voltou e fez uma baliza de primeira e ela nunca mais errou a baliza. Tive alunos que aprenderam com áudio, por exemplo, então eu falei a baliza para ele, como que ele faz, passo a passo, e aí depois ele veio e conseguiu fazer a baliza sozinho. E tive alunos também que tiveram que escrever a baliza. Eu tenho toda a minha aula, tanto teórica quanto prática, escrita. E muitas vezes, quando eu via que o aluno tinha uma dificuldade, eu passava essa escrita para ele, as dicas para a aula em si. Então, inclusive, redução de velocidade, redução de marcha, conversão, tudo isso. Eles liam, reliam e às vezes escreviam. E com isso eles conseguiam depois praticar. Então essas são formas que você pode trazer para a realidade do aluno para poder ajudá-lo a fazer, a conseguir ter a carteira de habilitação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seus comentários, inclusive com sugestões para novos vídeos.